Oi, sextou. Tive um probleminha aqui, não tava entrando, mas agora entrou. Deixa eu ajustar aqui. Vamos conversar. Sara Neri, seja bem-vinda. Helena, cadê meus aviões? Omar, Josiane Liconal. Vamos lá, galera, cadê os aviõezinhos? Sextou. Será que vai ter? Será que nós vamos ter hoje pessoas engajadas com a mudança? Adrian Júnior entrou. Bom, para quem estiver chegando agora, eu vou me apresentar. Meu nome é Fernanda Fernandes, eu sou terapeuta, sou consteladora familiar, sou escritora, recentemente lancei um livro, Detox Emocional. Oi, Edna! Detox Emocional. E tem um programa na Rádio Boa Nova todas as terças-feiras ao vivo, às 14h30. Não é isso, gente? Vamos falar. Será que você tem síndrome de Lego, né? Eu coloquei esse nome já para chamar a atenção das pessoas para esse lugar do pertencimento, né? Vamos falar sobre isso? Vamos lá, papel e caneta na mão aí, que sempre terá essas dicas. Essa jornada, né? Essa jornada do detox, essa jornada da transformação, essa jornada da mudança, essa jornada da ativação para um novo caminho, para um novo movimento, certo? Então os fortes vão estar comigo aqui, sejam muito bem-vindos. Já enviou seus aviões, Josiane? Ótimo, querida, vamos ver a turma chegar. Angélica Alves, seja muito bem-vinda, deixa eu tomar meu gole de água. Angélica Alves, quem mais está aí? Deixa eu chamar uma galerinha aqui também no avião. Aguenta a mão aí, galeres. Aguenta a mão aí, galeres. Aguenta a mão aí. Tem uma turma. Cadê minha turma? Cadê minha turma? Deixa eu enviar pra essa turma aqui. Quem estiver chegando, não esquece dos aviõezinhos, hein? Pra gente adentrar no assunto, né? Que nós estamos, pra quem tá chegando agora, de segundas às sextas-feiras, nós estamos aqui ao vivo no Instagram com conteúdos diferenciados, né? Ah, eu também mandei, ótimo, Edna. Inclusive, Edna, você está me surpreendendo, né? Ousando, fazendo vídeos, eu fiquei muito feliz que isso demonstra que você está disposta, né, a quebrar paradigmas e ir para um próximo nível, né? Então, assim, aquele primeiro momento daquele sabotador, daquela trava, daquele movimento de não realização, né? A gente está desintegrando ele, né? Vamos lá, então. Vamos falar sobre esse conteúdo. Você se sente, às vezes, seja na família, no trabalho, em alguns ciclos de amizades, inadequada? Você se sente inadequada? Tem vários movimentos dessa inadequação, né? O primeiro, que é o mais, vamos dizer assim, desafiador, é quando essa inadequação, deixa eu dar um jeito desse cabelo aqui, é na família. E isso acontece de diversas formas, né? Por exemplo, quando você tem alguns valores, uma forma de ver a vida, alguns entendimentos, e aí lá dentro da sua família, você parece que é um estranho no ninho, do tipo, isso é estranho pra mim, eu não penso como essas pessoas, né? Eu não ajo como essas pessoas. Para explicar tudo isso, né? Pra gente conseguir entender o movimento da inadequação, às vezes, dependendo do nível dessa inadequação, é uma espécie de síndrome de Lego, né? Você passa a vida tentando se encaixar. E muitas pessoas passam tentando se encaixar. Sabe o que é o mais desafiador? É que assim, as que reconhecem que estão tentando se encaixar, ok, já temos um caminho, né? Pelo menos no primeiro passo, a pessoa já conseguiu entender. Mas o mais desafiador, gente, oi Cris, é quando a pessoa, a Andréia também chegou, já chega mandando os aviões aí, galera. Posso contar com vocês com esse conteúdo, hein, Andréia? Hein, Cris? Ô, Cris, sua irmã, sua cara, hein? Adorei, achei linda a foto. Inclusive, convida ela, manda um avião aí pra ela. E o mais desafiador que eu tô falando sobre inadequação, sobre tentar se encaixar, é quando a pessoa não se dá conta disso. E aí ela começa a transferir pra ela um sentido de eu que sou a chata, eu que sou a inconveniente,
Eu que sou realmente a inadequada, né? No sentido de eu que sou a pessoa que estou causando esse desconforto. Eu que sou a pessoa que estou causando esse desequilíbrio. Agora, e isso tem impacto direto em autoestima, em poder de decisão, em enfrentamento, inclusive dizer não. E quando você passa a vida muitas vezes tentando se encaixar, se adequar, né? Sempre com esse olhar em direção ao outro, dependendo da potencialidade que isso reverbera e atua na sua vida, você pode desenvolver depressão. Por achar que eu não pertenço a esse mundo, eu não encontrei meu lugar, né? Então tem uma série de movimentos disso. Mas tem uma galera que ainda tem um pouco conhecimento sobre constelações familiares, então eu vou tentar situar, né? Bom, primeiro eu quero dar parabéns quem tá aqui, porque sextou em live terapêutica às 9 horas da noite, só os fortes mesmo, só quem realmente está disposto à mudança, né? A Mari chegou, Mari já chega mandando aviões aí, convida uma galera, tá? Então assim, quem já chegou numa sexta-feira, numa live de desenvolvimento pessoal, ainda falando sobre pertencimento, nota 10, gente, vocês são foda. Bom, então vamos continuar. Para situar o pessoal que muitas vezes não sabe o que é constelação familiar e não entende as leis sistêmicas. Uma das leis, e eu considero todas são importantes, né? Mas uma lei muito forte é a lei do pertencimento. O Bert Hellinger diz assim: todos têm direito a pertencer. Oi, Nelci! Também chega aí dando os aviões. A Rose também, cadê os aviões, né? Vamos disparar avião aí. Quem mandou avião, coloca o aviãozinho aqui nos comentários. Bom, então, o Bert Hellinger diz assim: todos têm direito a pertencer. O que ele quer dizer com isso? Que nós não podemos excluir ninguém, né? E também não podemos nos excluir. E a partir do momento que nós tentamos entrar num movimento para pertencer, que de repente não é o que a gente gostaria de fazer, mas fazemos com a necessidade de pertencimento, a dor está instalada. Vamos dar exemplo prático para não ficar teórica? Vamos lá. É muito comum que de repente você possa estar desenvolvendo um comportamento, uma fala, uma expressão, um olhar durante o mundo, né? Ótimo, Mari. Para pertencer ao seu sistema. Olha, essa coisa de lealdade ao sistema, ela chega a ser doentia em alguns casos. Por exemplo, algumas pessoas têm processos desafiadores com mãe, né? Com pai, uma série de pessoas, mas enfim. E aí suponhamos, vamos dar um exemplo hipotético, que você tenha um problema com a sua mãe. Sente que é rejeitado ou rejeitada. Sente que não é vista. Sente que não foi desejada ou desejado, amada ou amado. Só com esse, né, síndrome de Lego, chega aí para você entender do que se trata. Já vai falando que cidade você é, se você veio pelo avião, se você veio porque é seguidor, a gente já quer saber quem são vocês, né? Porque de sexta-feira, estar ao vivo, só os fortes. Aqui. Então, a partir do momento que você tem esse sentimento, muitas vezes você pode fazer coisas do tipo fazer de tudo pela mãe, fazer de tudo para entregar para essa mãe, inclusive tomar as dores dela, para sentir que pertence. Esse é um caminho e é muito comum acontecer. Eu tive um cliente que ele tinha uma série de problemas do campo financeiro, que todas as vezes que os contratos eram menores, beleza, fechar. É como se ele chegou pra mim, Fernanda, parece que eu tô formatado a ganhar 4 mil por mês. Parece que tá formatado, assim, eu não consigo avançar. É 4, 4,5, uma vez na vida 5 mil, eu não avanço. É 4, é 3, é 4, enfim. E aí, ele falou assim, eu queria entender o que tá acontecendo. E nós fizemos a constelação familiar dele. O que aconteceu? Para que ele pertencesse a esse sistema,
para que ele se sentisse parte, pertencer quer dizer, eu quero me sentir parte, né? Para ele se sentir parte, como a maioria das pessoas, dos familiares dessa geração, os mais próximos, e principalmente das gerações passadas, tiveram muito problema com escassez material e muita quebra, muita perda financeira, muito processo de, por exemplo, herança, onde alguém foi excluído dentro dessa herança. Então, dentro da constelação dele apareceu isso. E quando apareceu esse resultado, ele entendeu, nós entendemos, né, na dinâmica, que para ele pertencer ao sistema, por um sistema de lealdade, então ele não podia crescer. Porque afinal todas as pessoas na família, né, a grande maioria das pessoas, as mais fortes, de relacionamento com ele, que tinham autoridade por ele, e que estavam ligadas, né, ligadas e ligados à dor muito forte de um ancestral, então ele não podia fazer isso. Quer ver um exemplo prático que acontece com muita frequência nas famílias? Eu não vou nem falar de gerações passadas, eu tô falando dessa geração. Normalmente um pai, né, que tem uma empresa, na grande maioria das vezes ele espera que os filhos, os sucessores, entrem nesse lugar. Querem entrar nesse lugar, então que tomem esse lugar. Aí o que acontece? Esse filho, a alma dele não quer fazer isso. Aquilo é horrível, então ele não performa, ele chega atrasado, ele é negligente naquele trabalho e tal. Mas na realidade ele vai e ele tenta continuar indo para fazer, para se sentir pertencente, né? Para fazer parte daquilo que o pai projetou para ele. Alguém já viu algo parecido? Já se encontrou nos exemplos que eu estou falando? Coloca eu aqui, né? Coloca eu. Então, o que acontece? A partir do momento que você deseja pertencer, você faz isso. Quer ver um sistema? Porque as pessoas acham que constelação familiar trata só de família. Mas a constelação familiar também fala de meio, de organização. Tem, para quem não conhece, as constelações organizacionais. Vamos supor, você passa a maior parte do seu tempo, né? Hoje nem tanto, né? Por causa da pandemia, muita gente está fora, mas dentro da empresa com aquelas pessoas. A partir do momento que você convive, seja na empresa, no hospital, naquele local que você trabalha, muito tempo com aquelas pessoas, o que acontece? Você entra numa egrégora, num sistema daquelas pessoas. Você começa a se assemelhar àquilo, aquilo cria um sistema, que são as constelações organizacionais, né? E aí, quando você vê o que está acontecendo ali, você sente que você é meio diferente daquilo, que seus valores são diferentes, que você tem uma visão de mundo diferente, que a sua forma de fazer as coisas seriam diferentes. Mas se você tem um bloqueio, presta atenção, a chave de hoje, né? O bloqueio do pertencimento, você vai fazer o quê? Você vai acabar deixando sem perceber de fazer coisas que você gostaria de fazer do teu jeito, do seu modo, para pertencer àquele clube. Caso você não faça isso, você acaba sendo excluído. E se a grande maioria atua daquele jeito, e você insiste e não fala, não, eu tenho meu estilo, eu não vou entrar pra rodinha, não vou entrar pra essa galera, rola uma pressão energética, vibracional, né? E às vezes até direta e reta, e você acaba sendo excluída daquela panelinha, daquele grupo, e então você se vê como ali uma ovelha negra. Nesse movimento você já foi excluído. Vocês estão conseguindo entender? Fica com a gente porque esse universo é muito interessante, legal. Tem uma paciente que ela é extremamente, que eu até atendi ela, né? Extremamente competente, uma mulher muito inteligente, uma mulher assim, como que eu posso dizer, muito sagaz, muito esperta, sabe, tá sempre antenada, enfim, busca muito conhecimento. Mas quando ela chegou pra mim, eu dou a letra do samba, a pessoa já sabe como é que é, né? Eu falei, olha, na realidade você é uma acumuladora de conhecimento, porque você não tem ativação. E aí nós vamos tentar entender por que ela tinha tanto conhecimento, aprendia tanta coisa e não colocava nada em prática, né? Ela passou por um processo na infância de muita escassez. E aí, por passar muita pobreza, a escassez material completa. E a mãe, desde que ela era pequena, falava assim, você precisa de segurança, você precisa de segurança.
você precisa de segurança. Aliado a isso, né? Como ela era, assim, das irmãs, a mais esperta, a que pegava as coisas mais fácil, o que aconteceu? Ela começou ali, para se sentir pertencente, vista, notada, a querer ter o controle. Então, tudo passava por ela, meio que decidia as coisas, meio que ela entrava em todas as coisas para tentar controlar tudo aquilo. E esse controle era uma forma de pertencimento. Bom, então com o bloqueio do controle e com o bloqueio do pertencimento, né? Fora o bloqueio que ela tinha de escassez, então eram 3 bloqueios: escassez, pertencimento, né? E o bloqueio da escassez, o bloqueio do pertencimento e o do controle. Esses 3 bloqueios que ela tinha, né? Ficou só com um. E aí eu vou explicar por que ela ficou com um. Olha só. E esse fato todo da vida dela, né? E por ter uma infância e uma adolescência de muita pobreza, as amiguinhas da rua, que tinham uma condição melhor, excluía, pessoas da família. Sabe, quem não tem aquelas primas que de repente tem uma posição social, a tia aquela excluída, aquelas primas dão aquela: oi Lucas, tudo bem? Daquela excluída, enfim. Quem tá chegando, vai mandando os aviões aí. Quem não me conhece, meu nome é Fernanda Fernandes, sou terapeuta, consteladora familiar. Tenho um programa na Rádio Boa Nova todas as terças-feiras ao vivo e lancei recentemente o meu livro Detox Emocional. Se você quiser adquirir esse livro, que ele é um guia, né, de limpeza emocional com passo a passo, quando terminar a live você vai na minha biografia do Instagram que tem lá o link, tá? Bom, então, veja bem, ela com todos esses bloqueios, né? E se sentindo também com um processo de inferioridade, porque a escassez ela traz um processo de inferioridade, vem junto. A grande maioria das pessoas que passaram por muita pobreza material, por muita escassez, a estima é baixa. Porque ela acaba ficando distante de muitas coisas. Na escola acontecem movimentos em que ela não se encaixa, ela não pertence, ela se sente deslocada, porque os outros coleguinhas têm, né? Principalmente essas escolas péssimas particulares, que dividem as salas de os melhores é da turma A, os piores é da turma B. Não existe escola escrota assim. E aí o que acontece? Principalmente escolas particulares, né? Aí começa a ter comparações, você não pertence, você não é do A, você não é do B, disputa para quem foi da Disney com quem não foi, enfim. Tudo isso acaba criando um movimento de baixa estima. A pessoa começa a se ver inferior e ela estava nesse lugar, né? Então a escassez, olha, o bloqueio da escassez, ele vem no kit, né? Já o bloqueio também da autoestima, do amor próprio, da valorização, já vem no kit, tipo, você pega junto, ganhou, né? Deixa eu virar um pouquinho assim, acho que fica melhor. Então já vem junto contigo essa história. Aí o que acontece? Imagina, bloqueio de escassez, só que acontece que ela tem muito conhecimento, como eu falei, né? Então ela conseguiu se posicionar e colocar numa empresa bacana. Nada extraordinário, mas que dá uma vida, vamos dizer, classe média baixa para ela. Só que você imagina uma pessoa que com o conhecimento que ela tem, ela quer muito, né? Ela quer muito. O que tá acontecendo aí, gente? Deixa pra lá. Não vou dar atenção para que não serve. Ela quer muito, né? Ser prosperidade. Então ela foca muito na questão do dinheiro. Isso dá dinheiro? Eu só quero fazer alguma coisa se dá dinheiro. Isso dá dinheiro, enfim. Ela entrou nessa empresa e ela não se encaixa. Ela faz uma coisa que ela não gosta. Ela não consegue promoção. Ela é excluída do grupo da empresa. Por quê? Ela tem valores diferentes, né? E ela quer liderança, mas como ela tem o bloqueio do controle, ela logo que entrou tentou meio que controlar algumas coisas lá. A galera já deu passa fora. Tipo, não vamos admitir você controlar nada aqui. Aqui não, violão, né? E ela tem esse controle muito forte. E esse registro muito forte do controle, né? Porque ela é acessada. As pessoas que caíam na garra dela do controle acabavam acessando muito ela. Então, ao acessar muito, empodera ela, né? Empodera, coloca a pessoa num outro nível de entendimento, né? Aí, ela veio muito sofrimento, porque ela detesta o que ela gosta, o que ela faz, se sente completamente excluída.
E na empresa, dos feedbacks que ela teve com os líderes, a chance dela conseguir uma promoção de liderança é praticamente nula. E ela chegou para mim numa dor intensa e também com resquícios de inveja de uma colega de trabalho que não tem a capacitação técnica dela, mas tem relacionamento, tem mais empatia, consegue lidar melhor com as adversidades dentro do espaço da empresa, enfim. Então, ela é a que não é chamada para o café, ela é aquela que não é chamada para o almoço, imagina. E ela, como ela viu que não ia conseguir se encaixar, então, qual o movimento que ela fez? Ficar mais agressiva. Ficar mais ainda reativa a tudo, né? O assunto é síndrome do Lego, ela está explicando, Então, o que acontece? A partir do momento que ela tentava crescer, ela não conseguia, então ela chegou e falou, Fernanda, eu preciso resolver isso, tal, né? E quem já passa o processo comigo, eu vou direto ao ponto. Eu falei, olha, vamos então trabalhar e vamos olhar o que está acontecendo. Então, a gente identificou a síndrome de escassez, que estava bloqueando, inclusive, de ela ter prosperidade. Porque se você quer ter prosperidade, você fica assim, dinheiro, 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 você não tem. As grandes pessoas milionárias, né? Não tô falando de gente escrota, que rouba, político, essas coisas. Tô falando de gente séria, né? Que são grandes pessoas prósperas. Elas pensam em como gerar valor para as pessoas. Elas pensam em como entregar coisas de valor para as pessoas. É que quem tem o bloqueio da escassez tem a visão de que todo rico é lixo, todo rico não presta, enfim. Então, a partir do momento que você tem o bloqueio da escassez, isso te impede de ter prosperidade, porque você acaba... Ela chegou e falou assim, olha, você precisa que você me ajude a arrumar uma profissão, fazer algo que me dê dinheiro. É isso que o mercado quer. Eu falei, o mercado quer? Se você for escolher uma profissão que o mercado quer, você tá ferrado, porque o mercado cada vez está diferente. O mercado de 10 anos atrás queria uma coisa, o mercado de hoje quer outra, o mercado de amanhã vai querer outra. O mercado da semana que vem já está norteando para um caminho diferente. Então, esses bloqueios, por isso que a gente está fazendo essa maratona aqui de lives, né? Todos os dias, de segunda a sexta, às 8h59, justamente para que você abra a tua mente, né? Para que você expanda a sua mente, para que você abra o cadeado. Coloca aí quem quer abrir os cadeados. Você fala assim, eu quero abrir, né? Coloca assim, quero abrir, ou você põe um desenho de um cadeado aí. Então, ela veio com isso, a gente já começou a limpar, entendemos o bloqueio da escassez. Isso a gente conseguiu atingir um resultado legal, bacana. E com isso, conseguimos descobrir o propósito dela. Ficou claro o propósito. Propósito, para quem não sabe, é aquilo que você faria, seja sexta, sábado, domingo, feriados, e faria com prazer. Por exemplo, estar numa live sem ganhar R$1 com isso, numa sexta-feira à noite, entregando conteúdo de valor, né? Gravando os vídeos, mantendo conteúdo, material, trabalhando sei lá até que horas, e isso não te dá cansaço, né? Você cansa fisicamente, mas não te dá cansaço porque você ama, né? Então, boa Edna. Bom, então aí o que acontece? Só a Edna quer destrancar os cadeados aí? Ah, deixa eu bloquear o Lucas, porque ele tá falando só besteira aqui. Deixa eu ver se eu consigo bloquear ele. Eu não tenho paciência pra gente idiota, não. Ó, vamos lá. Aqui na escolinha do professor Raimundo. Eu já mando embora mesmo. Bom, aí o que acontece? Você quer levar as coisas a sério, palhaçada, assim? Não. Bom humor é uma coisa, mas idiotice eu não aceito. Aí o que acontece? Ela pegou, né? E limpou essa parte, encontrou o propósito dela e fluiu. Beleza. Começamos a criar o plano de ação dela. Só que, relacionado a isso, ainda tinha um bloqueio de pertencimento. Então a gente foi trabalhando todo esse processo para ela entender como isso deveria ser feito. Ela tem que entender que as pessoas são como são e não como ela deseja ser. E que ela não precisa mudar a essência dela, mas ela precisa trabalhar o lugar do respeito, o lugar da empatia, né, o lugar da sororidade, de entender assim, olha, ok, os meus valores são diferentes, eu não preciso andar com você, mas eu posso te respeitar.
E eu posso fazer uma troca onde eu não me coloque num movimento da arrogância, eu sou melhor que você. Ou o meu conhecimento, a minha verdade é melhor do que você, né? Então, a partir do momento que você tem esse lugar, né, de olhar dessa forma, você começa a abrir cadeados, porque você fala assim, ok, então eu vou pegar, né, minha violinha e vamos ser um pouco mais humilde aí, eu não vou querer impor o meu estilo de vida para um grupo. Se aquele grupo tem um estilo de vida diferente do meu, eu não tenho que ficar me amoldando, fazendo de tudo para deixar de ser quem eu sou, esquecendo da minha essência para se encaixar. Ela compreendeu isso, ok. Fluímos. Só que aí chegamos num bloqueio que ela não quis abrir. É assim, sabe, gente? Os resultados acontecem, mas é sempre uma parceria. Quando eu trabalho com você, a parceria é entre eu e você. No meu processo terapêutico, a primeira sessão já fala, é uma parceria entre eu e você. Então, a partir do momento que você pode mexer em todas essas áreas, nessa aqui não, então já nem me procura. Porque então eu já tenho um bloqueio, né? E por que que ela não quis liberar o controle? Porque era o único lugar que dava um conforto na autoestima dela. O que que era esse controle? Ela chegava a decidir se o marido ia comprar o carro azul, se ia ser branco, se ia ser amarelo. Ela decidia pelas filhas tudo. A filha falou assim, mas eu tô precisando trocar de sutiã. Ela olhava e falava assim, tá. Ela ia e ela comprava o sutiã. Umas coisas loucas assim, sabe? É do tipo, o marido não sabia nem comprar uma meia, nada, porque ela ia lá pra controlar tudo. Então ela comprava tudo. A filha acho que tinha 19 ou 20 anos, quis colocar silicone, né? Porque aquilo acabava com a autoestima e ela entendeu que tinha que ajudar a filha nisso. Bom, a filha reclamou com ela, falou assim, poxa, eu fui na consulta, mãe, mas eu nem falei, eu não consegui tirar dúvida nenhuma. A senhora já foi falando tudo que a senhora achava melhor e decidiu o tamanho, enfim. Uma série de controles, que era o único lugar que ela tinha empoderamento e podia decidir. Ela tem uma irmã deficiente, né, com uma perna mecânica. E ela sempre tratou essa irmã, e ela não tinha percebido isso, num lugar de menor, de pequena. E a mulher é muito inteligente, essa irmã dela. E aí eu fui fazer um evento num espaço aqui em Guarulhos, na época, não sei quem já foi no espaço da Nobel, na época que eu fazia os eventos lá, era das antigas, hein? E aí, quando eu fazia os eventos lá, agora não é nem mais Nobel, agora chama Espaço Novo Mundo. Tinha uma escada, era 2 lances de escada. E aí eu anunciei que eu ia fazer uma constelação lá e tal. Ela falou pra irmã, desse jeito, você precisa constelar, porque você precisa olhar para os seus problemas. Tipo, eu tô falando pra você fazer o que você tem que fazer. Aí ela pegou, falou isso pra irmã, a irmã se interessou, né, aceitou o comando. Muito bem. Ela virou e falou assim, só que eu queria que você arrumasse um jeito, Fernanda, aí querendo me controlar, né? Que fosse num lugar térreo, porque a minha irmã não consegue subir. Eu falei, olha, só que eu já fechei esse lugar, eu não posso trocar por causa de uma pessoa. Infelizmente, de última hora assim, eu não vou conseguir. Você me dá o telefone da tua irmã pra eu ver o que eu posso fazer pra tentar ajustar e falar com a dona do espaço, enfim. Aí eu falei com a irmã. A irmã falou assim, ela tá louca, eu consigo subir numa boa. Eu só não vou no mesmo pique que as pessoas. Ela ficou brava com aquilo. E ela falou, eu vou. Ela falou pra irmã que não ia, porque ela não queria nem a presença da irmã, porque ela ficou muito puta, né? E quando ela fez a constelação, aí que ela se liberou. E dentro do movimento da constelação, que você coloca pessoas para representar as outras pessoas da sua família, você pode fazer isso ou através do online individual, que você usa o sistema do campo morfogenético com representações, enfim. E aí ela olhou para a pessoa que representava a irmã dela e falou assim, você, sinto muito, mas eu não vou mais permitir que você me controle. Eu não quero mais isso. Eu aceitei durante muito tempo, porque eu me via menor e eu tinha que pertencer. Por isso eu aceitei isso. Agora eu entendi que eu não preciso mais. Então, aí a irmã se libertou. A irmã se soltou completamente. E aí colocou ela no lugar dela. E ela já ficou meio pezinha comigo, porque eu libertei a irmã na cabeça dela. Depois passou e ela veio pra continuar o processo comigo, né?
E aí o que acontece? O sonho dela sempre foi empreender, ter um negócio. E nesse negócio, ela ia ter que passar pelo processo de aprendizagem e ela ia ter que passar pelo processo de troca, de delegar, de dividir tarefas. E ela é extremamente controladora. Quando eu falei, agora você vai precisar trabalhar o controle. Ela bugou. Porque o controle era o único lugar que ela podia. Porque a ideia dela, ela queria botar uma empresa, só ela e mais ninguém, e pra ela decidir tudo. Então ela decidiu isso. Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar, o que está acontecendo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Dá um feedback aí. Porque às vezes eu me empolgo e vou embora. Quem está chegando e está gostando do assunto, sapeca os aviões aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Preciso saber. Feedback. Quem me escreve. Beleza, sim, a Edna colocou sim. Então veja, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem até onde chega o lugar do encaixe, do pertencimento. E o que é mais louco, se você não sabe que você está tentando se encaixar e isso está acontecendo de forma inconsciente, é punk. Sabe, quando você tem alguém na família que te controla, que quer decidir por você, ou você tem um marido, né, que tem um posicionamento muito forte, uma esposa que tem um posicionamento muito forte, e que você quer pertencer àquilo, tudo aquilo, para não deixar de ficar fora daquilo, você acaba deixando de fazer aquilo que você deseja. É muito triste isso e a gente acaba fazendo, né? Infelizmente eles destroem as empresas se não forem tirados a tempo. Pois é. E ela não saiu, ela continua nessa empresa e ela não vai empreender, porque pro novo delegar, mas eu percebi também que o pânico dela era o se expor. Era o expor. Quem tem problema com exposição, também tem problema com controle. Ou seja, eu vou explicar o que isso acontece. As pessoas que têm o bloqueio do controle, quando ela vai tentar se expor, o que acontece? Na cabeça dela, ela não está conseguindo controlar aquilo. Que aquilo é novo. Ela só quer fazer aquilo que ela tem o controle, ou seja, aquilo que ela tem a zona de conforto, que não vai exigir dela novas habilidades, novas competências. Então, quando ela vai tentar se expor, ou falar, olha, eu tô fazendo algo novo, tem esse desafio aqui, vou começar algo diferente, volta pra casinha. Por quê? Porque ela só vai querer fazer aquilo que tem a ver com controle. Vocês estão conseguindo compreender? Olha como a parada é louca, né? São bloqueios. Então, se eu tô te falando tudo isso, você se identificou com algumas coisas, você precisa fazer o movimento de ir limpando, através do entendimento, todo esse controle, todo esse bloqueio, todos esses que a gente está falando todos os dias aqui nas lives. Então, entenda se quando você vai arriscar para fazer alguma coisa nova, perceba se, conhecimento novo, abrir um novo negócio, fazer uma coisa diferente, começar algo novo. Anote os sentimentos que você tem, essa é a tarefa de hoje. Anota os sentimentos, o que você sente no seu corpo, quais as situações que isso acontece quando você tem que fazer o quê? Né? Então, por exemplo, você vai precisar empreender. Ok, mas se for algo que você vai empreender, tô dando exemplo de empreendimento para ficar mais claro, né? Algo que você vai empreender que não vai exigir de você exposição, ou que não vai exigir, exposição que eu falo não é só aparecer sua cara, a exposição é você dar a cara para bater, é de vender alguma coisa, de bater em algum lugar, de falar com alguém, de dizer, olha, eu tô fazendo algo diferente. Então, as pessoas que têm o bloqueio do controle, como elas sentem que aquilo pode passar uma imagem de que ela não está 100% com o controle daquilo que ela vai realizar, ela não realiza. Ela paralisa. Por quê? Porque ela está muito preocupada com o que as pessoas vão pensar. Também a pessoa que tem um bloqueio do controle tem problema com a autoestima. Todo controlador tem problema com a autoestima. Todo controlador tem problema com a autoestima. Então, ou ele vai efetivamente
declarar, né, demonstrar, melhor dizendo, esse bloqueio através de querer controlar pessoas, ou ele só vai executar alguma coisa se ele tiver o perfeito controle. E aí quando ele ouve uma frase do tipo, feito é melhor do que perfeito, aquilo bate nele assim, como se fosse um soco na cara, porque ele fala, não, eu não posso errar. As pessoas que estão no lugar do bloqueio do controle, elas não se permitem errar. Elas não se permitem ousar. E aí eu sempre falo para as pessoas assim, para você ir quebrando o controle, você tem que fazer micro situações ridículas, que você considera ridículas. Como assim? É uma forma de você lidar com algo que você considera desafiador, né? Muito a ver com as coisas que passei com a minha irmã e meu marido. Algumas vezes eu também. Legal, bacana. Já vai colocando as caixinhas de perguntas aí pra gente interagir. Tem uma interrogação aqui, ó. Vai mandando as perguntas que eu vou respondendo e vou desenvolvendo aqui o tema. Então, por exemplo, quando eu comecei a atuar nisso, eu entendi logo de cara que para que eu tivesse autoridade, relevância, e isso eu sou dinossauro da internet, hein? Quem veio na internet de 7 anos pra cá é considerado dinossauros, né? Tem uma galera entrando de um ano pra cá, eu já tô há mais de 7 anos fazendo vídeo, colocando conteúdo na internet. Eu sou da época que não tinha todos esses recursos. Era um sofrimento. E assim, eu tive que enfrentar, né? O perfeccionista é uma palavra que é muito bonitinha para a pessoa justificar que ela é controladora. O perfeccionista, ele tem um problema de autoestima total. Ele não aceita ser avaliado por ninguém. Então, na realidade, o perfeccionista, ele tá mais preocupado, ele vem questão, não, que eu gosto de tudo hoje alinhado, tudo ajeitado, eu gosto de tudo colocado certinho. Não. É porque ele quer provar para os outros, ele diz que é para ele, mas ele quer provar para os outros, ó, aqui é tudo organizado, nada tá fora de controle, aqui tá sempre tudo muito certinho, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Então, assim, e a pessoa acaba entrando nesse lugar, né, menor e acaba não conseguindo fluir, sabe? Então já vai colocando perguntas aí que daqui a pouco eu já vou abrir aqui pra responder a pergunta de vocês. Então eu passei por situações do passado que eu olho os vídeos e eu falo, meu Deus, e eu tô sempre me expondo, fazendo coisas diferentes, reels, né, TikTok, tudo com coisas diferentes, mas não é porque eu quero ser palhaça, apesar que eu sou uma pessoa bem-humorada e quem convive comigo já sabe, né? Mas é porque assim, é enfrentamentos, é quebra de paradigmas, é coisas que eu não consigo controlar, sabe? Então você vai se desafiando e aí você vai criando o quê? Repertório, você vai criando condições, enfrentamento, ajustes, cada vez mais vai se deixando de se importar com o que os outros pensam, cada vez você eleva mais a sua autoestima, porque quando você passa da preocupação do que os outros vão pensar se eu for vender bolo? O que os outros vão pensar se eu for vender bolo e me animar e de repente não der certo isso? Foda-se o que os outros vão pensar, né? Foda-se, porque assim, se você tem esse problema, né, tem esse desafio, você faz o seguinte, você seleciona 5 boletos que você tem para pagar, tá? Já que as pessoas dirigem a sua vida, elas têm que pagar a sua conta. Então você seleciona 5 boletos aí, pega a tua lista do WhatsApp, da família, das pessoas que mais você se preocupa em ser julgado e avaliado, e aí você dispara o boleto para essas pessoas. Pronto, faz assim, né? Então, assim, você pode começar, por exemplo, dando micro passos, né, de bloquear ou não mandar essa coisa nova que você vai fazer para as pessoas que você não quer se expor naquele momento, para começar, né? Então, a partir do momento que você não se expõe, que você não dá a cara para bater, você não vai para o próximo nível. Porque você vai precisar pagar o preço. E às vezes você não sabe que preço que vai ter lá na frente. Mas você quer pertencer, porque na família, todas as pessoas... Talvez você também não flua por causa disso, tá? Porque na família, as pessoas têm assim uma profissão, é um negócio assim e tal, né? Ou as pessoas te valorizaram porque você foi uma das poucas pessoas que fizeram faculdade, MBA e fala inglês na família, né? E aí você não pode sair desse trono. Você não pode sair, você tem que continuar pertencendo, porque isso é importante pra você. Porque se tirar isso, te tira o quê? O lugar do poder.
Que bosta de poder. Um poder que não tá te levando para lugar nenhum. Um poder que te limita. Um poder que te bloqueia, que encarcera a sua alma, que impede de você expandir, que impede de você explodir pro mundo, transbordar na vida das outras pessoas. E aí você faz tudo isso de uma maneira inconsciente, ou às vezes até mesmo consciente, acaba a tua vida. E aí você olha pra trás e você fala, que merda, se eu não tivesse... Principalmente se depois de um tempo você teve conflito com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas, você fala assim, eu deixei de fazer por causa dessas pessoas, porque meu pai queria que fosse assim, porque minha mãe queria que fosse assim, porque meu vizinho queria que fosse assim, porque meu marido disse que tinha que ser assim. Ninguém tem que dizer nada. A digital, cada uma tem a sua. O espírito é uma individualidade, cada um tem o seu. É você que vai prestar conta sobre a sua vida, no plano astral e aqui. Então você não tem que estar preocupada. Se eu tivesse preocupada com isso, eu não estaria fazendo metade do que eu estou fazendo. O meu pai, já contei várias vezes aqui, né? Ele esperava muito que eu fosse executiva de multinacional, da área comercial. Durante muito tempo, né? Para pertencer, para ser vista pelo meu pai, porque ele ficava, essa é minha filha. Os meninos, já chegou a falar isso várias vezes. Os meninos não deram certo, mas ela, e aquilo me inflava. Que prêmio idiota. Até que eu fui limpando, tirando, arrombando todos esses cadeados. Eu olhei e falei, quer saber? Eu olhei e fiz desse jeito. Falei, pai, deixa eu te falar uma coisa. Sinto muito, mas eu vou te decepcionar. Eu tô olhando. Eu falei, olha, eu fiz uma série de formações terapêuticas. Eu tô só te notificando, porque uma hora você, talvez você vai saber, né? Enfim. Mas eu não vim te pedir a licença. Com todo o respeito que eu tenho, honra e amor que eu tenho pro Senhor, eu quero dizer o seguinte, eu vou te decepcionar. Porque eu não vim à vida para olhar pelo mesmo destino que o Senhor olha. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, mas o Senhor escolheu o seu destino. E eu tenho a minha individualidade, eu escolho o meu. Então, se isso te doer muito, se isso te colocar num lugar de muita frustração, eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas eu não vou fazer isso que você deseja. Eu vou trabalhar com terapia, eu vou me expor, vou fazer vídeos na internet, eu vou fazer um monte de coisas, né? Eu saí do mundo corporativo, eu pedi as contas, ele olhou, o olho quase pulou, né? Depois de um tempo ele parou, porque já estava numa outra fase da vida dele, ele olhou e falou, quer saber de uma coisa, minha filha? E aí eu quase morri do coração, né? Porque quem libera a gente para ir pro mundo, para crescer, para ir pro mundo adulto, para prosperidade, é o pai, né? A mãe é o lugar do conforto, do consolo, do conforto. E aí ele olhou bem para mim nos olhos e falou assim, e eu guardo essa frase como uma âncora, minha filha, voa, eu te libero para você fazer o que você quiser, para você ir para a vida. Eu falei, eu não tô te pedindo a liberação. Ele falou assim, eu sei. Aí ele mudou. Aí ele falou assim, então tá, então eu te abençoo para você ir para a vida. Então isso ficou forte, eu nunca vou esquecer na minha vida. É um gatilho que eu quero acessar toda hora. Porque é um gatilho de empoderamento, é um gatilho de... Eu não precisei ser o que você queria para pertencer. Você me colocou num lugar de pertencimento e aceita quem eu sou através das minhas escolhas, percebe? Na verdade, meu grande problema hoje é que me cobro perfeição por uma questão de autoestima. Muito ao contrário, preciso provar algo porque tenho que sair da sombra da minha irmã, que sempre foi a top. Então, você quer pertencer, ela é a top e você quer pertencer. Você quer se colocar num lugar de repente você conseguir ser mais do que ela e mais do que ela naquilo que entende o seu sistema familiar, naquilo que entende a sua mãe, o seu pai ou as pessoas que têm autoridade sobre você, de acordo com as crenças que eles têm. E você, a partir do momento que se desvincula disso, você não precisa competir com a sua irmã, porque esse é um pódio, me perdoe a palavra, mas é um pódio idiota. Porque é um pódio que você vai ganhar uma medalha que não vai te levar para lugar nenhum. A partir do momento que você olha para sua irmã, ela é top. Top na visão deles, nas crenças deles. Se você me der meia hora contando, sabendo da vida dela, eu vou contar para você um monte de coisa que ela não é top. Talvez as pessoas classifiquem top por questão financeira. Ou talvez classifiquem top porque é a pessoa que chega chegando e chega falando e tal. Às vezes ela não é empoderada, ela é controladora. Então tem uma série de coisas que as pessoas precisam enxergar, entendeu? É assim,
na família todo mundo é médico. Você imagina se alguém chega e fala assim, eu quero ser bailarino. Você tá louca? Que vai ser bailarina? Tá maluca? Que profissão mais nada a ver? Que coisa mais sem sentido? Que é isso? Que não sei o quê? Cara, você não pode deixar de ouvir o chamado da sua alma. Eu me lembrei agora de uma pessoa. Primeiro eu vou responder a pergunta, depois eu vou falar a história do Felipe. Vocês vão amar a história do Felipe. Deixa eu ver se tem pergunta. Não tem pergunta? Não tem pergunta. Então vamos seguir. As perguntas vocês mandam na caixinha, porque com essas letras branquinhas aqui, o ring light no meu olho, eu fico cega quase. Eu vou contar a história do Felipe, enquanto alguém, se quiser, me mande perguntas, né? Me mande perguntas aqui nessa caixinha que tem uma interrogação. O Felipe, ele vem de uma... Ele é primo da minha prima, mas não é meu primo, entendeu? Da família por parte da mãe da... Bom, enfim, eu não vou dar muito detalhe. Ele é primo da minha prima, mas não é meu primo. Ponto. E ele, a família da minha prima, por parte da mãe dela, né, que não é minha família de sangue, ficou melhor essa explicação, né? Então dá um nó na cabeça do povo. Eles são todos executivos, todo mundo corporativo. Quando não é mundo corporativo, é pessoas voltadas à ciência, à tecnologia, uma série de coisas, e todo mundo pá, pum, pá, e todo mundo fomenta um status, né? Eles têm uma coisa assim de status, enfim. O Felipe olhou pra tudo aquilo e cagou. E eu falo, meu, que sucesso. O cara simplesmente pegou a mochila dele, juntou o dinheiro que ele tinha, pediu um apoio para a mãe, que a mãe, graças a Deus, não é bloqueada, mas o pai é, né? Foi um conflito, enfim. E ele se mandou para a Austrália. Ali estudou, ralou e fez curso de mestre, né? Mestre não, de chefe de cozinha. Só que para a família ele é cozinheiro, entendeu? Ele não é chefe, ele é cozinheiro. Durante muito tempo ele foi cozinheiro. O cara é livre, e ele decidiu, e ele curte uma coisa meio ripong, ele é muito assim, voltado para a questão dessa desconexão, ele curte muito o lado da espiritualidade e tal, ele é muito assim, muito da turma do Zen, enfim. E ele falou pra mãe dele, ele falou assim, olha mãe, eu tô tendo alguns êxitos aqui e eu quero comprar um trailer, eu vou morar dentro de um trailer. Porque eu não quero ter um lugar fixo. A minha profissão me permite um ano ser chefe de cozinha num restaurante X, depois para um outro, e rodar a Austrália, rodar uma série de países. E o cara mostra a foto dele livre, solto, vivendo a vida dele, fazendo aquilo que ele ama. Ele ganha muito bem, mas ele não precisa, como as pessoas da família, o carrão, a casa, os status. Não que eu tenha problema com isso, acho o máximo, mas pra ele não tá preocupado com isso, o Felipe, né? E ele tem uma vida no flow mesmo, né? Uma vida livre, ele é totalmente livre. Cara, e no início as pessoas falavam dele, tá, Felipe... foi fazer intercâmbio. Eu sempre falava isso, mas por que intercâmbio não acaba nunca, né? Até que um dia uma pessoa da família teve coragem nesses encontros, né? Não, Fernando, o Felipe ele é chefe de cozinha, ele mora dentro de um trailer e ele sai pela vida. Eu falei, eu preciso adicionar esse cara. Aí eu fui buscar ele no Facebook da minha prima, adicionei, conversei algumas coisas com ele e fui ver um monte de conteúdo dele. O cara é livre no grau máximo. E como ele conseguiu agora comprar um trailer mais top, com mais recursos, aí a pessoa falou, então ele tá ganhando dinheiro, então agora ele já pode pertencer. Aí agora ele já é o chefe de cozinha. Agora ele é low profile, agora ele tem um lifestyle, né? Agora ele é aceito. Olha a loucura. Só que ele nunca se importou com isso. Ele foi livre, ele não precisou pedir aval de ninguém. Ele não precisou de nada de ninguém. E quando ele vai nos encontros da família, você vê assim, um monte de gente que trabalha no mundo corporativo, né? Que eu falo que a pessoa que trabalha no mundo corporativo, a maioria tá com problema emocional, tudo com cara de que tá surtado, com aquelas fotos todas assim, empilhadas, esquisito, né? E ele lá no good vibes, assim, na foto, ele é o que tá rindo numa risada solta, gostosa, e o povo numa cara meio tensa, né? Meio assim, esquisita. Quando filmam nos stories, eu dou risada, né? Eu sou muito observadora. Quando filmam nos stories, assim, os almoços, o povo meio tenso, mesmo só no celular, uma posição meio assim, né? Dentro do conforme, dentro do que se acredita. E o cara lá de boa, tomando uma caipirinha, levando a vida, né? É isso.
É isso que a gente precisa, né? Então, ótimo, Daiane. Parabéns pra você. Vamos ver aqui a pergunta, que chegou pergunta aqui. Fê, quanto tempo faz que você deixou o mundo corporativo? Quanto tempo faz que eu consegui a minha carta de euforia? 7 anos. Mas, durante 2 anos, né, antes desses 7, durante 2 anos, eu trabalhava no mundo corporativo e atendia as pessoas com desenvolvimento pessoal. Na época não tinha, no primeiro ano eu não tinha feito curso na área terapêutica, depois no segundo ano eu fiz. Mas aí eu atendendo pessoas no final do ano, no final do dia, do trabalho, exausta, daquela pressão, daquela loucura, né? E nos finais de semana, mas era propósito. Eu falei, eu vou pagar esse pedágio, vou pagar esse pedágio. Então, enquanto a galera no final do ano pegava, né? Que é para as pessoas aquele momento de êxtase, quando chega as férias, daí vem o 13º junto com as férias, as pessoas ficam quase têm orgasmos múltiplos, né, com aquilo, e aí vão viajar e querem fazer as coisas. E eu, enquanto a galera tava indo viajar e curtindo a vida, eu tava fechada dentro de hotel fazendo curso e gastando grana com curso. E estudando e atendendo. É isso. Agora vamos ver, tem mais perguntas aqui, vamos lá. Não tem. Ah, não, isso aqui é uma pergunta que entrou da. Não tem mais perguntas, ok. Então, o que acontece, galera? É assim, enquanto a gente precisa do aval dos outros, se alguém vira e fala assim, isso mesmo, é isso. Enquanto você tá nesse lugar, você tá na síndrome do Lego, que é a síndrome de tentar se encaixar. Então tem que ter um grupo que te encaixa, tem que ter um grupo que te avaliza, né? Que diz, você pode ser assim, você pode ter esse lugar, você pode ter esse entendimento. E isso só te trancafia, né? E vai validando ainda mais esses cadeados. É isso. Eu lembrei, eu ia falar em outra live, mas eu lembrei, acho que cabe falar agora. Alguém aqui sabe a história da dona da Sodier? Da dona da Sodier, alguém sabe da história dela? Como eu assino Geração de Valor, então eu sempre tenho conteúdos, histórias de sucesso, que eu acho maravilhoso isso. Isso me empodera, eu adoro, né, ouvir histórias de sucesso. Amo histórias de sucesso, conteúdos ativacionais, né, porque eu não gosto de ver tranqueira, né, não gosto. Bom, a história da dona da Sodier, basicamente assim, ela trabalhava tal, ela perdeu tudo que ela tinha e ficou desempregada há muito tempo, e ela viu uma receita de bolo com bastante leite condensado na Maria Braga. E daquele dia ela virou a chave dela, né, há muitos anos atrás, virou pro irmão e falou assim, meu, alguém me empresta uma grana, eu preciso de uma ajuda. Tá louca, vai vender bolo, nada a ver, não sei o quê, uma coisa mais ou menos assim. E as pessoas imaginam, né, tipo, fez faculdade, vender bolo, algo mais ou menos assim, né, enfim. Eu não sei se ela fez faculdade, mas trabalhava escritório, grande bosta, né, mas enfim. Aí, ela foi fazer os bolos, sem apoio de ninguém. Se eu não me engano, era um carro velho que ela pegava e ia fazer a entrega desses bolos, e as coisas com muita dificuldade, ela foi passando por muitos desafios, mas ela pagou o preço, porque ela falou assim, encontrei minha paixão, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? E aí ela foi se dedicando, ela chegou, teve uma fase que ela não tinha muito como pagar as contas dela, e ela dormiu durante, acho que alguns meses dentro do carro, né? Então, aí ela foi passando por tudo isso até que ela conseguiu ir performando nos resultados dela da venda do bolo, montou a loja, né? Era no interior de São Paulo, não me lembro a cidade, e uma pessoa que toda vez que ia pro interior falava, meu, você tem que virar franquia, não, eu já tô bem aqui e tal, e o cara falou, não, isso é um sucesso e tal, eu quero levar, enfim, o cara acabou convencendo, entrou como sócio, e hoje a Sodier tem aí tudo que é lugar, e essa mulher é extremamente empoderada e virou o jogo. Você imagina se ela tivesse preocupada com as pessoas, porque ela deixou de trabalhar no mundo corporativo, né? Não é nem corporativo, né? Porque o escritório, e
e foi vender bolo e dormiu dentro de um carro. A primeira lojinha que ela teve, ela disse que só cabia a geladeira e um fogãozinho, era um negócio muito difícil, ela passava muita necessidade. Mas ela pagou o pedágio, né? As pessoas querem almoço grátis, não tem. Não tem. Você vai precisar se dedicar, e quanto mais você persiste, mais você vai passar para um próximo nível. O ser humano tá tão imediatista que ele quer que as coisas aconteçam assim, ó, a toque de caixa, né? É difícil a gente nunca pertencer, dolorido, eu imagino. Eu vejo sua dor, Régia. Eu vejo a sua dor e eu sinto muito por ela. Talvez você se sinta mais deslocada e sem pertencimento porque você está procurando se encaixar onde não é o teu espaço. No momento que você começar a olhar para dentro de você e se empoderar de você, gostar de você, sem se preocupar com minha irmã me aceitou, minha família me aceita, não sei quem me aceita, eu estou sendo aceito, e você começa então a fazer um movimento de encontro com a tua alma, começa então a se ligar a você, pessoas que vibram na mesma frequência que você. Então, por exemplo, aqui acaba ficando as pessoas que gostam do jeito do meu conteúdo, da forma de eu me posicionar, de eu falar, de eu fazer. Quem não gosta, sorry. Não faz parte da minha tribo. E eu não sou pra você, eu não vou mudar o meu jeito pra agradar você que tá aqui. Eu vou ser quem eu sou, e se você curtir isso aí você fica. Se não quiser, vá com Deus, entendeu? E aí o que acontece? As pessoas gostam da gente, não é que gostam, as pessoas admiram a gente, não é pelo que a gente faz por elas, fique se entregando por elas, fazendo o que elas querem. Não. Elas se admiram por quem se posiciona. Durante muito tempo eu fui a ovelhinha da família, né? Principalmente quando eu fiz toda essa mudança, quando eu comecei a encontrar meu propósito e me ligar com quem eu sou. Depois de um tempo as pessoas começaram a me respeitar. Ainda tem uma meia dúzia lá que não me curte também, sorry. Sinto muito, não tenho ódio. Já curei dessas pessoas internamente no coração. Eu sei que quando elas olham pra mim, elas estão vendo o quanto elas são limitadas e dentro da caixa. E uma pessoa que é livre, ela incomoda. O fato de eu ser livre, o fato de eu não ter ninguém que me amarre, de eu não ter nada que me bloqueie, de eu não estar preocupada com o que as pessoas estão pensando de mim, de eu poder viajar sozinha, de eu poder fazer o que eu quiser, sabe, liberdade. Enquanto elas estão em casamentos infelizes, durante muito tempo foram donas de casas, não conseguiram ter um trabalho, então eu vejo com dor o lado delas, eu vejo, não é fácil. E aí elas estão ali, né, naquele lugar, e elas não conseguem sair daquela bolha, também não querem abrir mão de determinados confortos, né? E por conta de tudo isso, acabam ficando nesse lugar. Então quando elas olham em mim, elas veem um espelho daquilo que elas não foram, saca? Do que a alma delas gostariam de ser. Então pessoas livres incomodam. Se posicionar e se expor, dar a cara a tapa. Não é todo mundo que tem essa coragem, exato, ser livre. Quando nos encontramos, aceitamos o outro, te aceito, te respeita. É assim. Então, as pessoas começam a respeitar, nos respeitar pela nossa postura, pelo nosso posicionamento. Então eu não vou te agradar pra você me curtir. Eu vou ser quem eu sou. Se você me curtir, tá legal. Aí daquelas que tem autoestima, se você não curtir, cara, você tá perdendo uma pessoa legal pra caramba. Você é mó nada a ver, entendeu? Deixa eu ver aqui. Opa, gostei. A Mari tem umas perguntas que Hoje você faria algo diferente do que você fez na época da transição? Não. E eu vou explicar por quê. Porque seria crueldade da minha parte, e emocionalmente não seria nem um pouco saudável eu ficar lá no passado tentando ver o que eu não fiz, né? Porque hoje você faria algo de diferente daquela época de transição? Se eu ficar pensando, nossa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, poderia ter sido assim, assado, cozido e refogado, só entra num lugar de culpabilidade, saca? Do tipo, nossa, poderia estar melhor do que eu tô hoje, sabe?
Nossa, poderia ter feito diferente. Que energia eu acesso? Tudo foi como tinha que ser. Não num lugar de conformismo, mas num lugar de entendimento e compreensão. Foi o melhor que eu podia ter dado naquela época. Seria dolorido demais, seria cruel demais comigo cobrar de mim, com o conhecimento que eu tenho hoje, o que eu não tinha lá atrás. E cobrar de mim daqui 10 anos que eu faça algo, que eu teria feito algo diferente no hoje, sabe? Com conhecimento que eu não tenho ainda. Então, assim, não dá pra você cobrar de você aquilo que você não tinha pra oferecer naquela época. Então foi maravilhoso do jeito que foi. Foi intenso do jeito que foi. Eu tenho muito orgulho da minha história porque eu enfrentei tudo. Eu não contei no livro nem 10%. Eu enfrentei uma série de coisas. Foram muitos enfrentamentos, foram muitos cadeados arrombados, sabe? Foi muita fase de isolamento e solidão. E porque eu precisava fazer isso. E falo isso sem dor porque já tá resolvido, entendeu? Aquilo que a gente colapsa, a energia que a gente conecta é aquela que a gente atrai e flui, né? Vamos lá. Barará, perguntinhas. Como saber se eu tenho essa síndrome? Como saber se eu tenho a síndrome do Lego? Você perceber que de repente você acaba fazendo coisas que você não quer fazer pra estar naquele lugar, com aquelas pessoas. É quando você não abre mão de determinadas coisas, porque se você fizer isso, de repente você decepciona algumas pessoas, você acha que você vai decepcionar algumas pessoas. Ou quando você, de forma inconsciente, como eu disse no início da live, eu não sei se você estava aqui, tem a síndrome do controle, tem algum bloqueio da escassez, tem uma série de bloqueios que te levam nesse lugar de validação. Porque quem tem síndrome, por exemplo, da escassez, né, esse bloqueio síndrome não. Quem tem o bloqueio da escassez tem problema com a autoestima. Tem problema com a autoestima e também tem o bloqueio, né, a trava de se posicionar. Quem tem problema com a autoestima não se posiciona. Porque já sente que tem poucas pessoas dando enter pra ela. Então eu vou me posicionar e vai que eu perco essa meia dúzia que me valida. Enquanto você estiver preocupado com o número de pessoas que te aceita, você não vai conseguir transbordar no mundo. Porque se Jesus estivesse preocupado com isso, ele não tinha deixado o legado que ele deixou. Porque ele foi o que foi mais perseguido, ele que foi mais contrariado, ele foi ridicularizado, ele foi escorraçado, depois ele foi crucificado, ele não desviou do propósito dele em momento nenhum. Então, ele não estava preocupado com aquelas pessoas que de repente não. Ele tinha o propósito dele era maior, né? Tanto é que ele falou assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque ele sabia que na hora que você vai arrebatar pessoas, a hora que você vai influenciar vidas, a hora que você vai virar o jogo, a hora que você fala, agora eu vou transbordar na minha vida, porque você transborda na tua vida, não tem como, você transborda na vida das outras pessoas. E aí, o que acontece? Nesse funil, né, várias pessoas vão desistindo no meio do caminho. Só os fortes ficam no final, que são aquelas pessoas que entendem que não desistem, que vão atrás do autoconhecimento, que vão buscar a sua cura, que vão abrir cadeado, antes de ficar fazendo um monte de curso que não tem nada a ver aí, né, de performance profissional. Primeiro você tem que entender se você encontrou o chamado da sua alma. A sua alma pode estar aprisionada, o seu espírito pode estar trancado aí, você gostaria de estar fazendo outra coisa, ser outra pessoa. Ó, até arrepiei aqui, a parada ficou sinistra agora. Vamos lá. Você acredita que mesmo no mundo corporativo ainda dá para ter sua autonomia e ser feliz? Não. Tudo é limitado. Que empresa que você conhece, ou até hoje, trabalhei em várias, né? Que chega pra você e fala assim, você tem carta branca? Tem uma ova. Ó, você tem carta branca, mas tem uma série de regras. Tem uma série de imposições que você tem que seguir. Tem coisas que você, se quiser fazer um troço diferente, o cara vai virar e falar assim, não, mas aqui não, porque não sei o quê, mas você tem carta branca. Eu fui trabalhar uma vez numa empresa, imagina, tentar
um pássaro livre como eu nunca vou esquecer. Agora ela virou uma grande corporação. Alguém conhece? Vem falar o nome que eu não tô nem aí. Não ganho jabá deles. A Dani, que é muito famosa, agora ela virou multinacional também. Uma empresa suíça comprou. Ela vende, né, uma série de materiais de EPI. Quem não é da área não vai saber. Na entrevista, o diretor que me entrevistou falou assim, não, aqui ó, você vai ter carta branca. Você vai ter carta branca, aqui a gente deixa as pessoas livres pra trabalhar, pra usar, pra não sei o quê. Falei, uau, né? Quando ele falou carta branca, ousar, falei, me chamou, né? Imagina, e até naquela época eu não tinha encontrado o meu propósito ainda, tava saindo de uma depressão. Aí o que aconteceu? Isso faz muito tempo, tá? Não vou nem falar a data pra não entregar a idade. Enfim, foda-se a idade. Faz muito tempo já, muito tempo mesmo, só não me recordo a data exata. E aí quando eu vi, ele falou, um dia ele chegou pra mim e falou assim, não, mas olha, dessa cor a gente não usa nas mensagens. A gente não gosta que coloca imagens, é só a letra dos e-mails. Aí ele começou, aí o dia que ele chegou pra mim e falou assim, eu tenho percebido que você tem ido muito no banheiro, você tá com problema de saúde? Eu falei, o quê? Uma porra de um diretor tá preocupado quantas vezes eu vou no banheiro, às vezes tá preocupado com o resultado que eu vou entregar? Tá de brincadeira na tomateira, né? Aí eu virei, na boa, chamei e falei assim, vim aqui pedir minhas fotos. Ele, o quê? Você tem um mês? Eu falei, não, eu não quero ficar aqui. Aqui é engessado, isso aqui não é pra mim, eu tô fora. Mas você acabou de entrar, né? Meu ex-marido falou, você tá louca? Acabou o seu seguro-desemprego, você vai fazer o quê? Né? Você acabou de entrar. Eu falei, eu quero que você foda, meu. Eu não vou fazer isso. Se você não puder bancar 3 meses das contas da casa aqui, eu tenho marido, eu tenho um saco de bosta. Aí ele olhou assim na hora, né? Assustou. Aí ele assustou, não, eu não consigo. Eu falei, então porra, vambora. Se não der pra pagar isso aqui, nós vamos pra um lugar menor. Agora eu vou ter que adoecer porque você tá preocupado com boleto? Aí ele olhou e falou assim, não, tá, né? Aí, beleza. Saí de lá. E, enfim, aí eu fui para outras empresas, né? Passei por várias, porque eu nunca encaixava. Eu olhava para aquilo, os primeiros meses eu me empolgava com as empresas, daqui a pouco eu falava, meu Jesus amado. A que eu mais gostei foi a última, né? Que eu consegui bastante êxito, promoções e tal, né? Que foi a Nextel. E ela me dava muita liberdade em muita coisa, mas também tolia em muita coisa. Mas só o fato de eu não ter que ficar no escritório presa, com aquele ar-condicionado, que eu detesto aquilo, aí aquilo já me ajudou bastante, né? Não é fácil, Senhor, não. É só pra quem realmente quer pagar o preço da parada. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, mais perguntinhas. Quem tiver saco, só com o bambu aí. Pergunto porque tenho conseguido me realizar e encontrar o meu caminho. Eu não entendi. Pergunto porque tenho. Parabéns, é que eu não entendi. Então você está conseguindo se realizar e encontrar seu caminho, legal. Foi você que perguntou do negócio do mundo corporativo? Ai, acabei não vendo o nome, desculpa. Acabei não vendo o nome. Enfim, é a mesma pessoa? Tá, então é assim. Talvez a pessoa se encanta, tá? Não que todo mundo nasceu para ser empreendedor, todo mundo, né? Enfim. Talvez você goste mesmo de ficar, né? Quem tem um valor de segurança muito alto, as pessoas precisam entender os seus valores, né? E aí ela se vê numa situação que passa a ideia de segurança que ninguém é seguro em lugar nenhum, né? Nem se você for funcionário público, porque aquela estatal, aquele órgão pode ser privatizado e mandar um monte de gente embora, né? A gente tem visto isso constantemente. E se o governo atual colocar em prática todos os projetos que eles têm de privatização, você imagina quantas pessoas vão entrar em processo de depressão e desespero, né? Que umas amam serem funcionário público, outras estão numa zona de conforto lá total, né? Mas assim, pode ser que você se sinta bem nisso. De repente você gosta de ter, assim, não é uma liberdade total, uma certa autonomia. Aí tudo bem, pode ser, tá? Mas se você busca liberdade mesmo, aí não. Existem pessoas que até têm o propósito de querer ser um presidente de uma empresa, um grande executivo, né? E aí elas vão
de uma maneira desenfreada buscar isso, tá? Mas isso tem caído cada vez mais, né, gente? Porque você vê empreendedor que não tem nem o ensino médio ganhando milhões. Cada vez mais, principalmente com marketing digital hoje. E aí você pega grandes líderes, pessoas que chegam num cargo muito, uma gerência top, ou um grande diretor, até mesmo presidente, e não passa dos 30, 40, às vezes até 50 mil reais por mês. O cara se desgastou, tá podre, quando ele chega na presidente da empresa, tem mais nem um fio de cabelo, tá acabado, né? Mas enfim, são escolhas, tá? Tem pessoas que sim, elas sentem a necessidade de estar dentro de um lugar que meio que dá uma certa segurada nelas, né? Dá uma certa segurada nelas. Tem mais pergunta? Deixa eu ver aqui, se não tiver, vamos lá. Não tem mais perguntas. Bom, antes da gente continuar, né, e depois daqui a pouco encerrar, eu queria dizer pra vocês, quem queria não quer mais, né? Quero fazer um convite pra vocês, vi que vocês começaram a interagir um pouquinho mais lá no Telegram, parece que tem que apanhar pra acordar, né? Eu tenho um canal no Telegram com exercícios terapêuticos gratuitos, né? Que eu tô decidindo se eu vou continuar com ele de uma maneira gratuita, mas por enquanto esse mês eu garanto que vai ficar. E a gente tá colocando uma série de conteúdos lá. Se você quiser participar desse grupo do Telegram, quando terminar essa live, você vai na bio do meu Instagram. Deixa eu ver se eu acho a bio do meu Instagram aqui pra mostrar pra vocês, ó. A bio tá aqui, tá? Então, o que acontece na bio do meu Instagram? Tem lá meu nome, as coisas todas que eu faço. Esse linkzinho azul aqui, você clicando nele, você vai pro meu canal do Telegram, participa das atividades terapêuticas e de desenvolvimento pessoal gratuita, né? Fora esse intensivão que nós estamos fazendo na live. E também você tem a possibilidade de comprar o meu livro check, né? Que é um guia, vamos dizer assim, uma espécie de um manual, onde você vai entender mais as suas questões emocionais, tem exercícios práticos, né? E conteúdos para sua limpeza emocional. Então, é só você vir para esse link da bio que você consegue, tá bom? Vamos lá, galera. E aí, turma? A palavra-chave de hoje você vai colocar hashtag no meu último post, que tá aqui no Facebook, tô ficando doidona já, né? No Instagram, no meu feed. Se vocês acham que esse conteúdo deve transbordar na vida de outras pessoas, você vê que quando você começa a vender ou falar alguma coisa, a galera do bloqueio da escassez vai embora, né? Então, o que acontece? A partir do momento que vai terminar essa live, no meu post, né, no meu feed, melhor dizendo, você vai lá e você vai colocar hashtag eu sou detox. E você vai colocar a seguinte palavra: eu abri o cadeado. Eu abri o cadeado. E escreve um pouco do que você achou lá da live. Mas se você colocar hashtag eu sou detox e eu abri o cadeado, também tá legal, tá bom? Hashtag eu sou detox. Para que esse conteúdo, gente, o Instagram funciona por algoritmo. Chega um maior número de pessoas, né? Quantas pessoas precisam abrir cadeados e se libertar? E quem tem a mente desbloqueada, que não tem uma mente escassa, ela entende que esse conteúdo não tem que ficar só para ela, né? Que ela tem que transbordar na vida de outras pessoas e contribuir para que outras pessoas também avancem, tá? Então a gente tá nessa maratona aí. Quero agradecer, né, a todos vocês. Tem o print. Bem, garotinha. Outro. E aí eu quero que vocês, antes de ir embora, me falem a palavra-chave que foi pra vocês hoje, assim. O que foi a live de hoje? O que você aprendeu? Que conteúdo mais te tocou? Né? O que ficou forte pra você, assim? Esse assunto aqui, essa parte aqui, isso aqui fez sentido pra mim, essa história aqui encaixa aqui comigo, entendeu? O que ficou aí pra vocês, tá bom? Tem muito conteúdo nos stories também. Convido quem não me conhece, tá chegando agora, a acompanhar os stories, né? Tem muito conteúdo nos stories. Eu coloquei um vídeo hoje sobre queimar pontes, que também mexeu com a galera lá. Para você transbordar profissionalmente, você precisa queimar pontes. Que será que é isso?
né? Segunda-feira a gente tá de volta aqui na nossa live e quero saber aí se alguém pode me dizer o que ficou pra você hoje de aprendizado, o que te tocou. Fale com titia, fale com titia. Mexeu comigo. Que bom, Mari. Eu vi. Pertencimento. Ótimo, dona Ângela. A Dina tá ficando desbloqueada, hein? Ih, Rogério, você tá ouvindo essa live, querido? Se prepare. Rogério, se prepare, porque essa mulher, tá? Uma mulher de números, uma mulher empoderada, uma mulher. Preciso trabalhar o controle. Ah, Mari, curti. A coisa mais maravilhosa é quando a gente se liberta dessa prisão, que é nos colocar em segundo plano para agradar os outros. Super concordo. A Cris colocou um coraçãozinho. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Não tentar pertencer a algo, já comecei esse movimento. Mas tem muito sal para comer. Não usa essa frase. Fala assim, Mari, ó. Não tem muito sal para comer. Quem trabalha com física quântica se preocupa com palavras, né? Que tal você trocar, ao invés de ter muito sal para comer, dizer assim: tem muita coisa para eu aprender e contribuir na vida do outro. Fica melhor, ó, fica mais leve. Imagina, se você tá mandando esse gatilho pra sua mente, muito sal pra comer, tem que ser salgado. Tem o gatilho que é ruim. Não, tem que ser gostoso, tá? Tem que ser gostoso. Tem muito açúcar no fundo dessa xícara. Tem muita coisa gostosa pra acontecer. Muda assim, ó. Tem muita coisa gostosa pra acontecer. O caminho é longo, não me fale isso, Mari. Não. Fala assim, ó. Eu estou na jornada. Vamos trabalhar física quântica e, ó, explodir a mente. Tem muita coisa para aprender, tem mel, delícia. Fala assim, tem muita coisa deliciosa para aprender. Tem muita coisa gostosa para transbordar na minha vida. As palavras têm referências, têm gatilhos, fez neuroassociações. E reverberam ondinhas e vibrações que vai buscar aquilo que a gente não quer, né? Se aceitar para que o outro possa me aceitar como eu sou. Exato. Infinitas possibilidades. O Rogério tá aí, Edna? O Rogério tá aí? Se o Rogério tiver aí, se não tiver, depois você tira um print, vou fazer assim pra ele, ó. Segura! Continuar em busca da realização dos meus sonhos, se importando comigo e não com o que os outros querem pra mim. Muito bem. Bom, galera, eu espero que na segunda-feira, nesse bate-espaço, nesse bate-canal, vocês venham para nós transbordarmos. Só com o tema transbordador. Eu tô ouvindo assim de Hadug, pé no peito, pra gente realmente transbordar, desbloquear. E a gente veio no mundo pra transbordar, pra explodir, para conseguir que o nosso espírito seja cada vez mais livre, sair do cárcere. Ninguém veio pra vida para pagar boleto, só, né, casar, ter filho e só no fim de semana ter algum lazer. Para! Num sábado diferente pra mim, acordei assistindo algo tão pra mim. Tive várias lições. Uma sexta, né, amor? Tenho 60 anos, mas você ainda tem muita vontade de me conhecer e buscar felicidade. Tamo junto, Miriam. Vó, já me segue. Terminou essa bagaça aqui, você já mete o dedão pra me seguir. Vamos junto, tamo junto. Tô junto com vocês até depois do fim. Vamos lá. Muito obrigado. Está Japão. Ah, ela tá no Japão? Como é que meu chefe falava? Esqueci o nome. Esqueci. Eu ia falar, passar mico aqui que eu esqueci. Ótimo fim de semana. Beijo, fique com Deus. Beijinho. Ó, segunda-feira tamo junto. Até mais.